conosco uma pessoa muito especial, a Ruth Bazan. Ela faz parte do projeto Restaure, né? Vou falar o que eu sei, tá, Ruth? E eu sei que ela realiza também alguns eventos na sua chácara, acho que é isso, né? Sobre justamente relacionado à família, à educação, né? Então, eu creio que vai ser muito bom, muito enriquecedor hoje. Que o Senhor te abençoe, te ilumine agora neste momento, te conduza. Obrigada. Viu? Amém. Muito obrigada. É um prazer estar com vocês. Eu só queria, assim, entender, vocês são voluntários no projeto de missões, é isso? Quem está aí? Não, só eu mesmo. Ah, tá. Então, são pessoas que participam desse Desse PG PG. que vocês organizam. Tá, mas eu imagino que são pessoas que têm interesse na missão, né? E que, senão, não estariam estudando esse livro, né? Tão precioso. É um prazer estar com vocês. Espero, quem sabe, um dia conhecer vocês pessoalmente, né? E estarei orando aí pelos pedidos que foram colocados. Que Deus abençoe cada um, né, nos seus desafios. E eu achei, assim, para mim, eu gosto muito desse tema, né, da verdadeira educação. É um tema que eu acho que, pelo menos na minha vida, eu não vinha a entender isso até as minhas filhas nascerem e eu começar a ler os livros de Espírito de Profecia relacionados à educação de filhos, né? E eu me lembro que quando eu li o livro Educação pela primeira vez, eu fiquei muito surpresa. E gostaria de convidar, desafiar vocês a lerem o livro Educação também, né? Eu estava até aqui fazendo uma pequena pesquisa. O livro Educação foi escrito em 1903 por Ellen White. E foi assim, ela já tinha escrito algumas coisas sobre educação antes, mas o livro Educação é assim aquela visão total, né? Bem completa do que é o plano educacional de Deus para os seus filhos. Não é um livro para professor, não é um livro para pai, não é um livro para estudante, é um livro para o ser humano, para todos nós. E o livro A Ciência do Bom Viver foi escrito 2 anos depois, em 1905. E o livro, esse capítulo especificamente, né, o capítulo 34, A Verdadeira Educação é um Ensino, é como se fosse uma lupa dentro do livro Educação. O livro Educação fala de vários aspectos da educação, né, dos filhos de Deus. Só que agora aqui a gente vai olhar assim, de uma forma bem específica na relação da educação com a missão, porque o livro A Ciência do Bom Viver fala sobre a missão, né, sobre Jesus, o grande missionário, lá os primeiros capítulos, né, e daí depois vai trazendo para nossa realidade e para como nós podemos nos desenvolver e nos tornar missionários como Jesus, né. Então, aqui agora a gente vai ver essa relação da verdadeira educação com o chamado para a missão. E eu fico, assim, muito feliz de ver esse grupo aqui, assim como eu, algumas pessoas mais experientes, porque às vezes a gente cresce com aquela ideia que para ser missionário você tem que ser jovem. E eu tenho entendido, e eu tenho passado por essa experiência na minha própria vida, né? Existem alguns benefícios muito grandes da gente se dedicar à missão depois, já na nossa maturidade. Quando a gente é muito jovem, eu falo isso com respeito a vocês, jovens, porque eu já fui jovem e eu me enxergo nessa explicação que eu vou dar agora, mas quando a gente é jovem, muitas vezes a gente é muito autossuficiente, né? Eu tenho força, eu vou fazer, eu sou capaz, porque, né, a gente está no vigor da vida, toda a energia. E daí, conforme os anos vão passando, a gente passa a meia-idade ali, a gente começa a se sentir mais fraco. Poxa, estou perdendo as minhas capacidades. Mas Deus permite que a gente passe por essa fase para nós nos tornarmos inteiramente dependentes dEle, não mais das nossas capacidades, né? Então, um dos melhores momentos para a gente ser missionário é nessa faixa etária, né? Depois que você passou aí dos 50, que parece que a energia está acabando, está começando a acabar, né? Porque aí a gente tem que depender de Deus, totalmente. E Deus pode nos usar com muito poder. Então, parabéns para vocês que estão buscando esse conhecimento
E eu tenho certeza que Deus vai usar tanto os jovens que estão aí, quanto os mais maduros, Deus vai usar para a honra e glória do seu nome, né? Bom, eu não sei como que vocês geralmente fazem, se vocês vão lendo, cada um lê um pedacinho, ou se eu vou mais assim comentando e fazendo a leitura. Pode ser? Tá bom. Esse capítulo é um capítulo que a gente usa muito nos nossos eventos aqui do nosso ministério. A gente trabalha com famílias, a gente também já deu aula nas escolas, algumas escolas missionárias, né? E é um capítulo que realmente relaciona a educação com a missão. Porque às vezes a gente quer ser missionário e não entende que existe uma educação especial. E é por isso que eu falei que vocês vão ter que ler o livro Educação. Se já não leram, vocês vão ter que ler o livro Educação para entender esse termo, a verdadeira educação. Então, logo no primeiro parágrafo, ela diz: a verdadeira educação é um preparo missionário. Então, se você quer ser missionário, você tem que entender, receber e praticar a verdadeira educação. Todo filho e filha de Deus é chamado a ser missionário. Somos chamados ao serviço de Deus e de nossos semelhantes. E habilitar-nos para essa obra deve ser o objetivo de nossa educação. Então, a educação ela é muito mais do que adquirir conhecimento intelectual. A educação, segundo Deus, é o preparo para uma vida de missão. E todos são missionários. Todos que se consideram filhos e filhas de Deus são missionários de alguma forma. Alguns, talvez, integralmente, alguns podem exercer uma profissão e através dessa profissão ser missionários, né? Deus chama todas as pessoas para serem atuantes na sua obra de diferentes formas. Então, esse objetivo, ele deve ser conservado constantemente em vista pelos pais e mestres cristãos, todos aqueles que ensinam. Se você é um professor de escola sabatina, se você é um pai, se você é um professor na escola missionária, em qualquer, né, desbravador, aventureiro, o que for, você precisa ter isso em mente, né? A educação que vai levar os jovens e as crianças a terem essa visão de educação. Não sabemos em que atividade nossos filhos irão servir. Poderão passar a vida no círculo do lar. Podem se empenhar nas carreiras comuns da vida ou ir como ensinadores do evangelho para terras pagãs. Todos serão, entretanto, semelhantemente chamados a ser missionários de Deus, ministro da misericórdia ao mundo. Você já imaginou se na nossa igreja todos levassem isso a sério? Não ia haver necessidade de escolas missionárias, né? Porque todos seriam missionários, naturalmente. Isso é o que precisa acontecer, isso é o que a gente precisa transmitir para os nossos irmãos, né? As crianças e os jovens, com seus talentos novos, sua energia e ânimo, suas vivas suscetibilidades, são amados por Deus, e Ele os deseja pôr em harmonia com as instrumentalidades divinas. Tem de obter educação que os auxilie a pôr-se ao lado de Cristo em desinteressado serviço. Então, o que falta, talvez, para as crianças e para os jovens se interessarem mais na missão, é uma educação que leve a isso, que proporcione esse conhecimento, né? Que desperte neles esse interesse. De todos os seus filhos até o fim do tempo, da mesma maneira que de seus primeiros discípulos Cristo disse: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, para serem representantes de Deus, para revelarem seu espírito, manifestarem seu caráter e fazerem sua obra. Aí a gente começa a ver aqui alguns detalhes desse processo de missão, né? Nós somos representantes de Deus, de três formas: revelando o Espírito de Deus, manifestando o caráter de Deus e fazendo a sua obra. É bem interessante, porque quando a gente estuda o livro Educação, a gente vê que o desenvolvimento que Deus espera de nós é um desenvolvimento físico, mental e espiritual, de forma harmônica. Né? E hoje, quando a gente pensa em educação, a gente pensa no desenvolvimento mental. As escolas levam só para o lado mental e intelectual, né? O espiritual, se você é cristão, se você busca, né, Deus, tá, você vai ter na igreja e em casa. E o físico,
eu acho que é o que a gente menos investe, né? Se você gosta de atividade física, tá, você vai investir. Mas Deus quer equilíbrio. Esses três aspectos da nossa vida precisam estar equilibrados. Nós vamos ver nesse capítulo vários momentos onde a gente vê que nós precisamos, quando nós estamos com essas três faculdades, né, física, mental e espiritual, desenvolvidas de forma harmônica, nós vamos ter muito mais capacidade de trabalhar para Deus. A nossa influência vai ser muito maior. Aí continua dizendo: nossos filhos acham-se, por assim dizer, na encruzilhada dos caminhos. De todos os lados, os incitamentos do mundo ao interesse e à condescendência consigo mesmos atraem-nos da vereda estabelecida para os remidos do Senhor. O ser sua vida uma bênção ou uma maldição depende da escolha que fizerem. Transbordando de energia, ansiosos de provar suas aptidões ainda não experimentadas, precisam dar vazão à sua exuberância de vida. Eles serão ativos ou para o bem ou para o mal. Então, os jovens e as crianças, eles são ativos, eles têm essa energia. Só que o mundo puxa de uma forma muito forte, né, para que eles simplesmente usem essa energia, essas capacidades para o seu próprio prazer. E o que Deus propõe para nós é usarmos as nossas habilidades para servir, para abnegação. No livro Educação fala que a abnegação é a base de todo o desenvolvimento. Então, se você quer se desenvolver, seja abnegado. E o serviço que Deus propõe para nós é justamente para isso. Assim como Jesus viveu uma vida de serviço nesse mundo, ele deseja que todos os seus filhos também sirvam como ele. Continuando, diz assim: a palavra de Deus não reprime a atividade, mas guia retamente. Deus não pede aos jovens que tenham menos aspirações. Os elementos de caráter que tornam um homem verdadeiramente bem-sucedido e honrado entre os homens, o irreprimível desejo de algum bem maior, a indomável vontade e tenaz aplicação, a perseverança incansável, não devem ser desanimados. Pela graça de Deus, devem ser dirigidos para a consecução de objetivos tão mais elevados que meros interesses egoístas e mundanos, quanto os céus são mais altos do que a terra. Às vezes a gente não para, né, para entender isso, porque as coisas do mundo, o que as pessoas buscam no mundo hoje, geralmente? É fama, riqueza, né? Grandeza, são todas as coisas que são visíveis, coisas que são visíveis. E a grandeza que Deus propõe para nós nem sempre é visível. Ser um missionário, ser abnegado, estar servindo aos outros, geralmente ocorre na obscuridade. Ninguém está vendo, exceto Deus e o céu inteiro. Então, tem muito mais valor, né? Por mais que às vezes a gente fique desejando um certo reconhecimento, né? Mas tem muito mais valor para Deus uma vida de serviço abnegado. Então, cumpre-nos a nós, como pais e como cristãos, imprimir a nossos filhos direção devida. Devem eles ser cuidadosos, sábios e eternamente guiados às veredas do serviço cristão. Temos para com Deus o solene compromisso de criar nossos filhos para a sua obra, rodeá-los de influências que os induzam a escolher uma vida de serviço e dar-lhes o devido preparo. Eis o nosso primeiro dever. Então, ensinar os nossos filhos, a educação dos nossos filhos precisa ser diferenciada. Eles precisam ser ensinados a escolher uma vida, né, levados a escolher uma vida de serviço. E aí, quando a gente olha, no próximo parágrafo fala, né, Deus deu o seu filho. Jesus se entregou por nós. E se nós amarmos, nós também vamos dar. Né? Então, esse dar, esse se entregar para o serviço é a lição mais importante que nós temos que aprender. Eu não sei se vocês fazem comentários no meio, ou se a gente deixa para o final.
Que tanto faz? O que vocês preferem? Geralmente é no final. No final, Mas tá? pode ficar à vontade. Tá. Eu quero passar o capítulo todo, então talvez eu vá pular algumas partezinhas, tá? Mas eu quero passar, sim, o conteúdo, é um capítulo longo, porque é muito importante. Então, eu sublinhei algumas coisas aqui, né, que eu gostaria de compartilhar. O início tem uns 2 parágrafos para baixo, falam assim: depois dos seres angélicos, a família, formada à imagem de Deus, é a mais nobre de suas obras. Ele deseja que se tornem tudo quanto lhes tem tornado possível ser, e que façam o melhor que possam com as faculdades de que os dotou. A vida é misteriosa e sagrada. É a manifestação do próprio Deus, fonte de toda a vida. Olha que lindo. Então, Deus nos criou, e abaixo dos anjos, a família humana, é a mais nobre. É a mais nobre. E a nossa vida deve ser uma manifestação do próprio Deus, a fonte de toda a vida. E nós precisamos aproveitar essas oportunidades, né? Diz aqui que uma vez perdidas, elas desaparecem para sempre. Então, a nossa vida, uma manifestação do próprio Deus. E a gente vai entender um pouquinho como que isso vai acontecer. 2 parágrafos abaixo fala assim: Deus olha o interior da pequenina semente que ele próprio criou. E nela vem encoberta a bela flor, o arbusto ou a grande e frondosa árvore. Então, quando Deus olha para uma semente, ele já vê a flor, ele já vê a árvore. E a mesma coisa acontece. Quando ele olha para nós, ele vê as possibilidades em toda criatura humana. Pensa no bebezinho que nasceu. Ele já olha para aquele bebê, mesmo no ventre, ele já vê a possibilidade, né? Assim como ele fez com João Batista, né? João Batista já era grande desde o ventre, é dito. Então, porque Deus já tinha um plano para ele. Isso é muito lindo. Quando Deus permitiu que, né, que nossa vida fosse concebida, é porque ele tinha um fim determinado para nós nesse mundo, né? E ele deseja que nós alcancemos a mais alta norma de desenvolvimento. Nós não podemos nos contentar. Sabe que tem um pensamento que assim, é triste e acaba sendo errado. Às vezes a gente confunde humildade com com grandeza, humildade não no sentido da humildade de Jesus. Espero que vocês me entendam aqui. Por exemplo, eu sou humilde, eu não tenho muito estudo, eu não tenho muito conhecimento, então eu sou grande diante de Deus. Tudo bem, isso é verdade, mas Deus quer que a gente se desenvolva ao máximo. Dá para entender? Então, independente de onde você veio, independente se você tem escolarização ou não, porque quando os filhos de Deus estudam a sua palavra profundamente, eles se tornam mais sábios do que a pessoa que tem mais estudo e mais conhecimento nesse mundo. Porque a sabedoria de Deus, ela supera a todo conhecimento, toda a inteligência que o mundo pode propor para nós. Então, nós precisamos ser humildes de coração, mas nós precisamos buscar esse desenvolvimento. Precisamos buscar essa sabedoria que vem de Deus, né? E daí, a primeira frase aí do próximo parágrafo é muito linda. Fala assim: deseja que cresçamos constantemente em santidade, felicidade e utilidade. Olha que lindo. Então, buscar só um desses 3 está errado. Se eu só buscar santidade, mas for aquela pessoa carrancuda, que não me relaciono bem com os outros porque eu estou buscando a minha santidade. Às vezes a gente tem essa ideia, infelizmente, né? Tá errado, tá incompleto. Eu preciso ser feliz, eu preciso transbordar de alegria e levar essa alegria para aqueles que estão ao meu lado, porque Deus traz alegria para nós. E o terceiro ponto é utilidade. Eu não posso viver na minha vida de santidade, na minha vida de alegria e não ser útil ao próximo.
E aqui nós vemos de novo aqueles 3 pontos, né? Santidade é o desenvolvimento espiritual, a utilidade seria o físico, e a felicidade seria, podemos dizer que seria o intelectual, as nossas realizações, né? Então, o nosso desenvolvimento com Deus, de acordo com o plano dele, é total e é perfeito. Nós vamos alcançar tudo isso quando nós estamos cada dia conhecendo mais a Deus, estudando mais a sua palavra e o desejo dele para a nossa vida. Então, Deus quer que todos os jovens cultivem essas faculdades, essas 3 faculdades, ativamente e exerçam elas na vida. Então, vamos ser santos, sim, mas também vamos ser felizes e vamos ser úteis para aqueles que estão ao nosso redor. Essas são características extremamente importantes para um missionário. No próximo parágrafo diz: devem ter a ambição de ser excelentes em tudo o que é útil. Então, nós devemos buscar a excelência máxima em tudo o que é útil, elevado e nobre. Então, se eu vou varrer um chão, limpar um banheiro, lavar uma louça, eu devo realizar com excelência. Para que quando as pessoas passem por ali, elas vejam o que foi feito, elas falam: peraí, não foi uma pessoa qualquer que fez isso, foi uma pessoa especial, uma pessoa que teme a Deus. Já pensou se as nossas casas, os nossos quintais fossem totalmente limpinhos, totalmente arrumadinhos? Não estou falando de riqueza, estou falando de organização, estou falando de asseio, de beleza. Todo mundo que passasse na frente ia olhar e falar: nossa, eu não sei se você já viu, eu já tive a oportunidade de ver algumas casas muito humildes, mas bem limpinhas, bem organizadinhas. E só aquela vista ali daquela casa já é uma mensagem, já é um sermão pregado. Então nós devemos buscar isso em tudo que a gente faz, né? Aí diz assim: a santa ambição que ele revelou em sua vida devem eles nutrir. A ambição de tornar o mundo melhor por eles nele terem vivido. Tal é a obra dos que são chamados. Então, aonde nós passarmos, nós vamos deixar aquele rastro de luz, a luz divina. As pessoas vão reconhecer: por aqui passou um cristão. Isso é muito lindo. Nós falamos muito mais com a nossa vida do que com as nossas palavras. Nós muitas vezes não temos oportunidade de falar com as pessoas, mas se as pessoas olharem para nós, onde nós estivermos, andando na rua, ou os nossos vizinhos ali, olhando a nossa vida na nossa casa, eles podem ter uma visão, um vislumbre de Deus, simplesmente pela forma como a gente vive, como a gente se apresenta, né? Bom, vamos para a segunda parte aqui. Amplo fundamento. E agora a gente vai entrar mais profundo, né, nessa importância da abnegação dentro da educação do ser humano. A mais elevada de todas as ciências é a de salvar almas. Que lindo. A maior obra a que podem aspirar criaturas humanas é a obra de atrair homens do pecado para a santidade. Aí, quando a gente pensa, né, nas grandes universidades, nas grandes escolas, nos cursos que existem, quantos cursos ensinam isso? Talvez só teologia, né? A maior e mais elevada de todas as ciências é a de salvar almas. O maior conhecimento que nós podemos adquirir é esse. Então, a gente entende que, infelizmente, não vai ser nas escolas que a gente vai adquirir esse conhecimento. É o nosso estudo pessoal, é nós mesmos nos aprofundarmos na palavra de Deus, no plano de Deus, que vai nos ensinar isso. Mais para baixo diz assim: a educação, no meio do parágrafo, a educação não se acha completa a menos que o corpo, a mente e o coração se achem igualmente educados. Mais uma vez, aquela educação equilibrada, né? O caráter deve receber a devida disciplina para seu inteiro e mais elevado desenvolvimento. Todas as faculdades da mente e do corpo devem ser desenvolvidas e devidamente exercitadas. É um dever cultivar e exercitar toda a aptidão que nos tornará mais eficientes como obreiros de Deus.
Eu não sei se vocês sabiam, mas nós brasileiros somos muito bem conceituados como missionários na igreja, em toda parte do mundo. Esse final de semana a gente realizou um evento com a igreja do NASP, era um family camp, né, os eventos que a gente faz para famílias. E aí, conversando com uma pessoa, uma filha de missionário, ela estava falando, né, que o irmão dela, o pai dela foi missionário na África, agora o irmão dela é missionário nos Estados Unidos, e a gente estava conversando justamente sobre isso, como o brasileiro, ele tem essas habilidades, talvez porque a nossa vida seja uma vida mais sofrida, né? A gente não nasce assim com todas as facilidades do mundo. Então a gente acaba desenvolvendo naturalmente. A gente, pelo menos no passado, né? E a gente espera que hoje também, a gente desde cedo aprende, as meninas aprendem a limpar a casa, aprendem a fazer comida, aprendem a se virar. A gente tem que fazer isso, né? É parte. Quantas de nós, né? A mãe trabalhava fora e a gente tinha que se virar em casa e aprendeu todas as coisas de casa. Então, nós temos, assim, uma certa vantagem nesse sentido e precisamos continuar essa cultura de ensinar os jovens as habilidades práticas e comuns do dia a dia. Porque se você vai como missionário para um campo missionário e você não sabe fazer a sua comida, você depende de comprar comida ou de comer em restaurante. Nossa, você já vai ter sérios problemas. Se você não sabe, ou, por exemplo, fazer uma limpeza de uma casa, né? No campo missionário, você tem que fazer o que for pedido para você fazer. Então, nós precisamos desenvolver isso, né? A verdadeira educação, ela inclui esse aprendizado das habilidades práticas também, né? Aí, continuando, diz assim, a verdadeira educação inclui todo o ser. Ela ensina o devido emprego do próprio eu. Habilita-nos a fazer o melhor uso do cérebro, ossos e músculos, do corpo, mente e coração. Que interessante. Todo o nosso ser precisa ser educado, porque todo o nosso ser vai ser empregado no campo missionário. Então, nós precisamos buscar essa educação integral. As faculdades do espírito são as mais elevadas potências. Têm de governar o reino do corpo. Os apetites e paixões naturais devem ser sujeitos ao domínio da consciência e das afeições espirituais. Cristo se acha à testa da humanidade, e seu desígnio é conduzir-nos, em seu serviço, a elevadas e santas veredas de pureza. Mediante a assombrosa operação de sua graça, temos de nos tornar completos nele. Então, vamos desenvolver essas três faculdades, físicas, mentais e espirituais, mas as faculdades do espírito, elas são mais elevadas, são as mais elevadas potências, quer dizer que elas têm mais poder e elas vão ajudar a governar as outras. Todas as decisões da nossa vida, elas precisam ser governadas pelo nosso lobo frontal. Vocês já devem ter estudado, né? O lobo frontal é onde o Espírito Santo fala conosco, se comunica conosco. Então, o lobo frontal, ele precisa coordenar, ele precisa estar superior, né? Controlar as paixões inferiores, que geralmente são as paixões que o inimigo usa, né? O nosso querer, a vontade, são coisas boas, mas elas precisam ser dominadas pelo espiritual. E aí os próximos parágrafos falam um pouquinho sobre a educação de Jesus. E nós sabemos que Jesus adquiriu sua educação no lar. Jesus não foi para as escolas, porque as escolas do seu tempo não iriam ensinar o que ele precisava para ser o salvador do mundo, né? Maria é uma adolescente incrível, que estava disposta, né, a receber as instruções do Espírito, foi escolhida por Deus. Eu estava refletindo sobre Maria ontem também nas nossas palestras. Acredita-se que Maria tinha 16 anos quando o anjo apareceu a ela, né, e ela foi possuída pelo Espírito Santo. Hoje em dia, uma menina de 16 anos possivelmente não teria a maturidade que Maria tinha na época, né? Hoje, os nossos jovens, eles
os adolescentes, né, eles vivem esse período da vida onde eles não são mais crianças, nem são mais adultos. Eu não sei se você já ouviu essa história, é bem interessante. Na Primeira Guerra Mundial, conforme os homens iam morrendo, eles começavam a mandar jovens cada vez mais jovens para a guerra. E daí começaram a mandar adolescentes, e houve uma revolta muito grande. Porque antes, a partir dos 12, 13 anos, desde a época de Jesus, o adolescente era considerado um adulto aprendiz. E foi depois da guerra, que é uma coisa do inimigo, né, que surgiu esse conceito, não. Eles precisam ter uma fase na vida onde eles não são adultos ainda, mas também não são crianças. Então, eles não têm responsabilidade. E isso foi a pior coisa que pôde acontecer. Mas lá atrás, na época de Maria, não. Maria, com 16 anos, já era uma adulta. Em termos de responsabilidade, ela não tinha uma experiência, né, de um adulto mais velho, mas ela já era considerada uma adulta. E eu creio que é por isso que Deus a chamou. Então, a educação de Jesus foi uma educação humilde. Ele aprendeu o ofício de José, ele trabalhava com as mãos na carpintaria, ele era um filho que ajudava a mãe em casa, ele ajudava o próximo, vivendo numa cidade pequena, com trajes humildes, ele ia e vinha e fazia o seu trabalho. Eu fico pensando, se a gente soubesse que nós iríamos passar 30 anos numa vida comum, e só aos 30 anos iríamos ser chamados para ser missionários, será que a gente aceitaria? Foi isso que aconteceu com Jesus. Na verdade, ele estava já em missão, né? Porque ele era missionário em casa, no seu lar, para os seus vizinhos, para todos que moravam ao redor, né? Mas a missão mesmo, ali de pregar, pública, aconteceu a partir dos 30. É interessante a gente pensar nisso, né? Dá para a gente ver, então, a importância, mais ainda, né, desse trabalho missionário que precisa ser realizado em casa, com as crianças, com os adolescentes, né? Esse trabalho ainda talvez sem uma visibilidade muito grande. Foi isso que preparou Jesus para a missão maior com o povo. Eu vou pular um pouquinho aqui, uns 3 parágrafos, depois diz assim: o lar é a primeira escola da criança, e é aí que se devem lançar as bases para uma vida de serviço. Estes princípios não devem ser ensinados meramente em teoria, devem orientar toda a educação da vida. Então, na vida de Jesus, nós vemos isso. Foi no lar que ele foi preparado para ser o maior missionário que já existiu. Aí, no parágrafo seguinte, desde bem cedo, devem-se ministrar à criança a lição da prestatividade. Logo que suas forças e a faculdade de raciocínio estejam suficientemente desenvolvidas, devem-se lhe confiar deveres a desempenhar em casa. Deve ser estimulada a tentar auxiliar o pai e a mãe, estimulada a ser abnegada e a dominar-se a si mesma, a colocar a felicidade e o bem-estar dos outros acima dos seus, e a estar atenta às oportunidades de animar e ajudar os irmãos, os companheiros, e a mostrar bondade para com os velhos, os doentes e os desditosos. Quanto mais profundamente o espírito do verdadeiro serviço penetrar no lar, tanto mais profundamente ele se desenvolverá na vida das crianças. Elas encontrarão prazer em servir e sacrificar-se pelo bem dos outros. Quando que você forma um missionário? O que fala aqui? Logo que suas forças e a faculdade de raciocínio estejam suficientemente desenvolvidas. É bem pequenininho. Quando a gente olha o desenvolvimento das crianças, entre os 2, 3 aninhos de idade, é a idade que a criança mais se apega à mãe. Ela quer estar o tempo todo com a mãe, ela quer fazer tudo com a mãe. Nessa idade, a gente já começa esse ensino. A criança pequenininha, de 1 aninho e meio, ela já consegue, por exemplo, levar coisas de um lugar para o outro. Pegar um papel e jogar no lixo. Ela consegue fazer isso. Ela consegue abrir o cesto de lixo e colocar o papel lá dentro. Né? A gente pode ir dando pequenos trabalhinhos para a criança, colocar os talheres na mesa, né? Tirar a louça da mesa e colocar na pia. Bem pequenininha a criança já pode. Para ela vai ser uma brincadeira.
para ela vai ser divertido, né? O trabalho no jardim, ao ar livre, também são coisas que vão ensinar serviço, vão ensinar abnegação, e para a criança vai ser um prazer, para ela vai ser uma brincadeira, não vai ser um trabalho. Então, depende como a gente ensina as crianças, elas já vão crescer com esse espírito de abnegação e desejo de servir ao próximo. E aí que entra essa próxima parte, né, a obra da escola. E essa primeira frase é uma frase muito importante. A educação doméstica deve ser secundada pela obra da escola. Então, qual que é a mais importante? É a doméstica. A educação no lar é a mais importante. A escola vem em segundo lugar. O desenvolvimento de todo o ser físico, mental e espiritual e o ensino do serviço e sacrifício devem ser constantemente conservados em vista. Daí eu vou pular um parágrafo e fala assim: essa educação deve basear-se na palavra de Deus. Somente aí nos são apresentados seus princípios em toda a sua plenitude. A Bíblia deve ser tomada como fundamento do estudo e do ensino. O conhecimento essencial é o conhecimento de Deus e daquele que ele enviou. A Bíblia é a palavra de Deus, e na Bíblia nós temos inúmeros exemplos de pessoas que viveram para servir. Todos os patriarcas, todos os discípulos, os apóstolos, os profetas, todos serviram. Todos viveram uma vida de serviço para Deus. Na Bíblia tem poucas pessoas que são mencionadas que tinham, assim, vamos dizer, uma outra função, e que eles não pararam, ou que eles, juntamente com essa outra função, não serviram a Deus. Eu quase não consigo pensar em pessoas que a Bíblia menciona, assim, que tinham vamos dizer assim, uma função secular, um trabalho secular. Mesmo os que tinham um trabalho que não era ser um profeta, eles se dedicavam ao ensino. Eles se dedicavam a trabalhar para Deus, né? Então, a Bíblia, ela traz todos esses exemplos para nós. Continuando, diz assim: toda criança e todo jovem devem conhecer-se a si mesmos. Convém que compreendam a habitação física que Deus lhes deu e as leis mediante as quais se mantêm com saúde. Todos devem ter base sólida nos ramos comuns de educação. Então, aqui está falando da importância de conhecer a si mesmo, o corpo, de conhecer a sua mente, a sua personalidade, o seu temperamento, né? Porque quando nós trabalhamos para Deus, Deus precisa transformar o nosso temperamento. Nós temos, infelizmente, a gente nasce com traços de caráter negativos por causa do pecado, né? Então, você tem o colérico, que é mais nervoso, você tem o melancólico, né, que é mais chorão, que é mais reclamão, mais pessimista. Você tem o sanguíneo, que é alegre, mas que desiste muito fácil das coisas. E você tem lá o fleumático, que é mais frio, mais calculista, né? Todos nós temos traços de caráter que precisam ser entregues para Deus e que Deus precisa nos transformar. Então, nós precisamos nos conhecer, né? A gente nunca pode dizer assim: eu nasci assim, eu vou sempre ser assim. Não. Deus vai nos transformar. Deus tem que nos transformar para a nossa missão, né? Continuando nesse parágrafo, diz assim: todos devem ter base sólida nos ramos comuns de educação e devem ser exercitados em indústrias que os tornem homens e mulheres de habilidade prática, aptos para os deveres da vida diária. A isso devem acrescentar-se conhecimentos e a experiência prática em vários ramos de trabalho missionário. Então, a gente precisa pensar, né? Quais são os diferentes ramos de trabalho missionário? A gente tem a área de saúde, a gente tem a área da educação, a gente tem a área da pregação. E se você for para uma escola missionária, por exemplo, existe necessidade de todo tipo de habilidade, de construção, de pessoas para trabalharem na horta, de eletricistas, de encanadores, de costureiras, de tudo, tudo. Tudo pode ser usado para a missão, né? Então, nós precisamos estar abertos para desenvolver essas habilidades. Mesmo que a gente não cresceu já, né,
com essa visão. A gente precisa agora, já mais velhos, procurar desenvolver, procurar aprender para poder servir. Na próxima parte aí, aprender ensinando. Esse é um conceito divino. Eu aprendo um pouquinho hoje, eu ensino para alguém. E conforme eu vou ensinando, eu vou aperfeiçoando a minha própria habilidade. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ensinar alguma coisa que você não sabia muito bem, você sabia só um pouquinho. Eu me lembro logo que a gente começou a dar aula nas escolas missionárias, eu gosto muito de ervas. Nunca fiz um curso específico, mas eu gosto. Eu tenho uma hortinha de ervas, né? Eu gosto de usar, eu gosto de entender. E aí eu comecei a dar aula, né? Descobriram que eu gostava, tinha esse hobby, e começaram a pedir para eu dar aula de ervas. E aí eu me lembro, as primeiras aulas, que as pessoas vinham com um monte de perguntas. Professora, o orégano serve para quê? A camomila serve... E eu não sabia tudo. Então, assim, eu respondia o que eu sabia, depois eu pesquisava, eu chegava em casa e eu pesquisava. E com isso a gente vai adquirindo informação, conforme você vai ensinando. E a gente não precisa ter vergonha de dizer, eu não sei. Eu preciso entender melhor. A gente tem que aproveitar essas oportunidades, né? Acho que o meu tempo está acabando, né? Já vou terminar aqui. Então, precisamos ter isso em mente. Tem mais um trecho nesse parágrafo que diz assim: tanto em casa como na escola, o esforço do estudante deve ser no sentido de aprender a estudar e a passar aos outros os conhecimentos adquiridos. Seja qual for sua vocação, terá de ser durante toda a sua vida, tanto aluno como professor. Eu acho que é muito importante a gente ter essa visão, e isso nos mantém humildes. Quando eu acho que eu sei tudo, que eu só sou um professor, aí eu já começo a ficar orgulhoso, né? Mas quando eu tenho essa visão que eu ainda tenho muito que aprender, mas que eu também posso ensinar, porque se eu ficar pensando, não, eu só sou aluno, eu não tenho capacidade para ensinar, eu nunca vou crescer. Então, é ensinando que eu aprendo mais. Uma parte aí, principalmente para os jovens, né, nos próximos parágrafos, fala sobre a importância de cuidar com as influências, aqueles com quem andam, os princípios que adotam, os hábitos que formam, decidirão a questão de sua utilidade aqui e de seus interesses futuros e eternos. Então, às vezes, o jovem ele entra numa escola com desejo de se preparar para servir a Deus, mas aí os estudos absorvem as energias e daí a influência errada acabam levando ele para buscar as distinções do mundo e não, e ele perde aquela visão, né, de, de ter uma vida de serviço a Deus. Aí mais abaixo, no capítulo que começa assim, em geral, os homens e as mulheres possuem ideias largas de desígnios altruístas e nobres aspirações. Os homens que possuem, né, essas ideias são aqueles em quem essas características foram desenvolvidas mediante a convivência que tiveram nos primeiros anos de sua existência. Olha que importante, então, novamente, a educação das crianças. Os homens que mais se sobressaem, as mulheres que mais se sobressaem, que conseguem nobres aspirações, são aqueles que foram ensinados desde pequenininhos. Todos os regulamentos da vida civil, religiosa e social, falando do povo de Israel, eram feitos tendo em vista a preservação dos filhos contra as companhias prejudiciais, familiarizando-os desde os mais tenros anos com os preceitos e princípios da lei de Deus. E daí embaixo diz: assim hoje, os pais que amam e temem a Deus devem guardar seus filhos dentro do vínculo do conserto. Então nós precisamos cuidar muito com o relacionamento, né, que os nossos pequenos têm, com aqueles que não têm os mesmos princípios. E aí, finalizando o capítulo, ela fala, né, que assim como antes das pragas serem lançadas lá no Egito, o povo de Israel, foi pedido ao povo de Israel que trouxesse sua família para dentro de casa e trancasse as portas. Nos últimos dias também. Nós vamos ter que manter os nossos filhos
mais protegidos dentro do nosso lar, dentro das influências benéficas, né? Dentro do vínculo do conserto, como diz em Ezequiel 20:37, dentro da proteção das sagradas influências que se tornaram possíveis mediante o sangue remidor de Cristo. E o finalzinho aí, nós temos uma série de textos bíblicos que depois você pode estudar com calma, que vão falar exatamente sobre isso, né? Sobre como Deus deseja que a gente proteja os pequenos, as crianças e os jovens, para que eles se mantenham fiéis dentro desse princípio, né, de ser missionários e de levar uma vida de serviço e abnegação em prol dos outros. Muito lindo esse capítulo. Obrigado por ter me dado o privilégio de compartilhar com vocês. Que Deus abençoe a cada um aqui. Amém, Ruth, muito obrigada. Nós que agradecemos, foi uma benção. Esse assunto é muito importante. Nós possamos nos aprofundar mais, né? Você pode encerrar com oração? Sim, vamos orar. Querido Pai, muito obrigado por esse momento, por essa hora que pudemos aqui ler esse capítulo, revisando os principais conceitos, Pai. São conceitos lindos, mas às vezes tão difíceis de serem colocados em prática. Pai, eu não conheço todas as pessoas que estão me ouvindo aqui, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe como esse conhecimento, essas instruções vão ser aplicadas na vida de cada um. Que possamos estar abertos, que possamos continuar buscando de Ti sabedoria para que a nossa vida possa ser transformada em uma vida de missão, de serviço abnegado ao próximo, Pai. Que onde cada um aqui estiver, não importa as habilidades, não importa quanta influência eles tenham sobre os outros, que nas pequenas coisas eles possam cada dia, nós possamos, Pai, cada dia mais nos desenvolver para a Tua honra e glória, para que mais pessoas conheçam o Teu amor e possam ser levadas ao Teu reino. Dá-nos uma boa noite de descanso, uma noite abençoada, em nome de Jesus. Amém. Que Deus Amém. abençoe vocês. Amém. Muito